Então eu digo, há pouco tempo eu fiz um vídeo que está no YouTube, a minha filha e as minhas sobrinhas aqui presentes sempre me ajudam, são pessoas extremamente sensíveis, e nós, com a ajuda de um arquiteto amigo, demos um passeio pelo centro do Rio de Janeiro. Desculpa, pelo centro do Rio de Janeiro. Então, o que eu pude constatar à beça, muito, não é um, vários pisos táteis terminando em paredes. Nós constatamos rampas com hidrantes no meio. Então, eu pergunto a vocês, onde estão os nossos gestores que contratam essas empresas, essas empreiteiras, para tornarem a cidade acessível e eles nem sabem o que é acessibilidade? E o nosso prefeito e os nossos gestores nem sabem o que é acessibilidade, porque eles permitem. Aquilo é invisível, aquilo não nos toca porque não faz parte do mundo deles. Mas as pessoas não param para pensar que a deficiência, por exemplo, ela anda em paralelo. A sua vida, há 6 anos atrás, era uma pessoa que eu enxergava, de repente eu passei a não enxergar mais. E a vida continua, a vida é bela e nós temos que continuar a viver. Então, aí eu digo a vocês, nós temos muitos governantes da agonia, aqueles que muito se elegem da aflição, aqueles que se elegem também às custas dos votos das pessoas com deficiências e suas famílias, e quando entram e estão no poder, eles se esquecem de nós. Então, eles tornam a cidade inacessível. E aí, a gente tem que conversar um pouquinho sobre o ser humano. Então, eu outro dia estava vendo, fui no aniversário com a minha filha, vou começar por aí. Estava no McDonald's, para ser mais precisos. E a minha filha me descreve que tinha um salãozinho de festas, onde as crianças estavam fazendo guerra de batatas fritas. E ali do lado de fora, o salãozinho pequeno, tinham mães e avós. E as mães falavam assim, puxa, que legal, olha meu filho lá, que bacana, ele está tirando ali mais batata. Outros, não, é meu filho que atira. Aí uma avó arrematou, disse assim, não, mas meu netinho é mais legal ainda, ele atirou logo o saco na cara do povo. Aí eu fui convidada para ir à festa das pipocas. Eu nunca tinha nem ouvido falar, mas como é que é isso? Não, aí nós atiramos pipocas uns nos outros. Não, minha gente, eu digo o seguinte, nós precisamos voltar a formar personalidades éticas. Nós não temos ética num país, no Brasil, onde a comida não chega democraticamente em todos os pratos. Nós temos responsáveis que incentivam os seus filhos a fazerem guerra de batata frita e não satisfeitos eles fazem guerras de pipoca. Há bem pouco tempo eu me lembro de ter visto na televisão, porque o cego ouve, ele vê com os ouvidos, e eu vi na televisão um noticiário dizendo, me parece na África, de mães trabalhando barro para fazer biscoito para os seus filhos. E hoje nós jogamos batatas fritas e jogamos pipoca. E quando eu falei para esses adultos, não, eu não vou participar, não posso. Então eu passei a ser careta, a chata, a cri-cri, porque me responderam assim, o dinheiro é meu, eu é quem compra, eu faço do meu dinheiro o que eu quiser. Então nós não temos ética, nós não formamos pessoas, nós estamos engessados pela forma da indústria da moda. Nós somos cimento, tijolo, cimento, um ser humano. Um tijolo, cimento e ser humano, e nós estamos engessados. Eu digo que há bem pouco tempo nós éramos o estereótipo, a meu ver, do ser humano era pele e osso. E nós pagamos hoje, porque tudo se compra com dinheiro, nós pagamos, nós vivemos para consumir. Nós pagamos os cirurgiões para tirarem as pelancas e as sobras. Portanto, hoje nós somos um amontoado de ossos secos, vazios. Hoje, né, a gente falou de estereótipo, é como eu vejo o nosso ser humano. Vocês por aqui, sabe? Porque senão eu vou acabar derrubando. Eu quero ver se vocês concordam comigo. Esse daqui que nós vamos tirar, eu sempre digo que o ser humano ele precisa materializar, ele precisa ver as coisas. Porque quando a gente fala, a pessoa não materializa, não visualiza o que nós falamos. Então, hoje, para mim, o estereótipo do atual ser humano é esse aqui. Cadê a cabeça dele? Esse daqui, minha gente, somos nós. Nós somos esse monte de ossos secos e esse crânio vazio. Nós não podemos nada. Em lugares secos, solos ressequidos, nada produz. Nós precisamos nos reflorestar. Nós, antes de falarmos, antes de ser cega, eu era só ambientalista. Depois que eu fiquei cega, eu agora sou, antes de tudo, humanista. Nós começamos pelo final.
florestal, como falar do não derretimento das calotas polares e por aí afora, se nós não temos noção do que seja acessibilidade, que nós não temos noção, nós temos mães que incentivam os seus filhos, as suas filhas jovens, a comerem alface, um tomate e uma azeitona. E depois, contraditoriamente, a sociedade chora no enterro das jovens vítimas da anorexia. Algo há de errado. Então nós precisamos reflorestar os nossos cérebros. Eu quero meu cérebro verde. Essa é a minha campanha de vida, Odneia. Bota aqui, por favor. É assim que eu acho que nós temos que ser hoje. Nós temos que ser seres humanos de mentes, de cérebros reflorestados. Aí sim nós vamos poder falar do planeta. Segura para mim, Edinha, por favor. E nós vamos poder falar de outras coisas. Eu estava vendo outro dia, nós falamos assim, muito comum nas famílias, nós dizemos assim, o chefe da família, hoje é domingo, vamos comer uma comidinha caseira, vamos rápido, porque nós vamos entrar na fila. Gente, alguma coisa tem de errado, você vai comer uma comida caseira na rua. Então, aquele processo da comida caseira, por isso que eu digo incluir, é um processo de construção. O processo são vários elos que se interligam. É importante aquela comidinha da vovó, onde todo mundo se reúne, todo mundo conversa, as pessoas brigam, fazem as pazes, e o diálogo é o melhor caminho. Então, nós hoje temos casas, é muito comum, com vários compartimentos, cada compartimento, cada pessoa tem o seu computador, e dentro de casa a gente se comunica através da informática, através do computador. Nós não temos mais contato com as pessoas. Então fica difícil, 5 minutos, fica difícil a gente falar em acessibilidade. Então, minha gente, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós temos que mudar nossos hábitos. O grande chavão, o grande barato é a acessibilidade atitudinal, porque a acessibilidade física, que é que todo mundo fala, vamos botar rampa, vamos fazer isso, vamos tornar os museus acessíveis, ela virá por tabela. A acessibilidade comunicacional é também o grande barato, mas depois da acessibilidade atitudinal, nós temos que reconhecer os erros, para aí sim nós acertarmos através da educação. Então, corrigindo a rota, eu agora arrematando, pegando a coxa de retalhos, é que eu digo para vocês daquela minha primeira pergunta, de que se você compraria para esse Dia das Crianças um boneco com deficiência para uma criança de suas relações. Eu fiz uma pesquisa, eu apresentei esse projeto a uma empresa, e essa empresa achou muito legal, mas depois disse assim, quem compraria um boneco com deficiência? Claro que eu não vou fazer, tudo muito bem, tudo muito bonito, mas eu não vou deixar o meu produto dentro do estoque. E eu achei muito interessante, muito válido, eu não posso criticar, porque o empresário vive do seu lucro. Então eu levei essa ideia para o município, através da rede de educação, para que essa acessibilidade atitudinal fosse feita com as crianças e esses bonecos fossem entregues como material pedagógico, porque nós temos que fazer o inverso. O gestor de hoje, que não vê o piso tátil e que não vê nada do que eu falei para vocês, eles são as crianças deseducadas de ontem, são os gestores fast. Hoje nós somos pessoas fast, sem passado e sem futuro. Nós somos imediatistas, nós vivemos para consumir. Nós não temos noção do que nós fazemos, como nós estragamos. Você é viciado em carne, então você faz todo domingo aquele churrascão na laje, que legal. Mas você, como adulto, pode comer menos carne. Se você come menos carne, o frigorífico não precisa ser tão abastecido, a boiada não precisa ser tão grande, e o fazendeiro não precisa ter tanto pasto, pelo que ele não vai desmatar. Adeus árvores, isso não vai mais acontecer. Então vocês vejam que nós não temos noção do que é consumo responsável, nós não temos noção de nada, nós temos que mudar os nossos hábitos. Então é isso que eu luto, é pela acessibilidade atitudinal, porque as outras virão em decorrência, através de campanhas, mas que esse blá 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 nós já estamos saturados. Então, o que eu trago de novo aqui, agora encerrando, arrematando a nossa colcha aí, que nós vamos costurando para lá e para cá, eu quero deixar uma proposta aqui, espero que a nossa OAB tenha forças para levar, é uma proposta que interessa ao planeta. Eu proponho investirmos no homem sustentável. Isso é o quê? Mais uma maquiagem verde? Não. Não. Como seria isso? Eu proponho que sejam alterados os currículos dos cursos universitários, todos, sem exceção, para que seja incluída uma disciplina. Eu pensei, introdução ao estudo do direito das pessoas com deficiência. Mas ao mesmo tempo eu disse assim, eu estaria excluindo. Eu não posso incluir só as pessoas com deficiência, porque não são
só essas pessoas que precisam de ações positivas. Então, eu troquei o título e proponho aqui agora, para a reflexão de todos e para o encaminhamento da OAB, para a nossa relatora, que sejam instituídos nos currículos, esse é o Homem Sustentável a longo prazo, né? A introdução ao direito dos grupos sociais vulneráveis. Introdução ao direito dos grupos sociais vulneráveis. Então eu falo das pessoas com deficiência, dos negros, dos idosos, das crianças, das mulheres, de todos aqueles grupos que precisam de ações afirmativas para eles terem consistência. E se nós entendermos isso, se nós de fato implementarmos esse grande chavão, nós vamos ter arquitetos mais humanos, médicos mais humanos, nós vamos ter os profissionais que vão sair, professoras que vão fazer o exercício que está nos livros sobre as pessoas com deficiência. E esse é o grande barato, é a educação. Mas nós só vamos educar a partir do momento que nós tenhamos o entendimento de que erramos, de que não estamos indo para a direção correta. Então, essa é a minha proposta e esse é o recado que eu gostaria de dar a vocês. Uma cidade acessível, de fato, ela é para todos, tá bom? Obrigada. Então, Homem Sustentável, cadê você? Rio de Janeiro, planeta, acorde. Homem Sustentável, cadê você?